Salve, salve nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo empatou, né, diante do Fluminense Clássico 0-0. Teve algumas polêmicas nesse jogo aí, né? O empate foi melhor para o Flamengo? Eu acho que não, porque o Botafogo acabou disparando a liderança, né? E hoje também teve o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. E já adiantando aqui para você, né, o Flamengo vai jogar o primeiro jogo lá no estádio do Grêmio, lá no Sul, e o jogo de volta vai ser no Maracanã. Então o Flamengo decide essa Copa do Brasil contra o Grêmio jogando no Maracanã. E também o Spindler, né, que é um dos diretores do Flamengo aí, deu uma entrevista falando sobre reforços, venda de jogadores e algumas renovações de contratos, né? Você vai assistir tudo aqui no vídeo, mas antes disso, né, eu peço o seu like aí, né, para ajudar o canal e se inscreva no canal também para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Flamengo. E vambora para o vídeo. Créditos a ESPN Brasil. Vambora! O vídeo e o like. Para nós é cuidar daquilo que está sob nosso controle, são os treinos no dia a dia, preparar a equipe, focar no jogo quando chegar a hora, né? Agora a gente tem que pensar no América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e depois focar no jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre e dar o primeiro passo aí na briga pela classificação. Se passar, prefere pegar novamente o Corinthians ou o São Paulo do Dorival, né? Não, acho que Copa do Brasil é um torneio duríssimo. A gente vem pegando no ano passado, nesse ano aí, em todos os anos, adversários muito duros. Quem chegou na semifinal é porque está qualificado, merece estar ali. E quem chegar na final, mais ainda. Então não dá de jeito nenhum para escolher adversário. O que tem que de novo fazer é cuidar do que está no nosso controle. Spindle, o que também está sob o controle de vocês é essa busca por reforços, né? Na coletiva de ontem, o São Paulo falou sobre esse tema. E eu queria saber com você como é que está a situação do Claudinho. Vocês, de fato, têm planejamento de viajar para a Rússia para tentar conversar com o Zenit? Como é que está isso? Olha, não tenho nada planejado ainda a respeito de viagem. As conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas, algumas tomam mais tempo, outras tomam menos tempo. A gente julga que é muito difícil, mas espera que possa ter um desfecho positivo no final. Bruno, para a torcida do Flamengo entender, o mercado ainda continua aberto até agosto, início de agosto. O Flamengo procura quantos reforços e, no caso da colega perguntou, Claudinho, é Claudinho ou De La Cruz? Ou é só um dos dois, ou pode vir os dois, e com o River campeão, acabou agora o campeonato para eles, pode ajudar essa negociação, ou vocês estão debruçados no Claudinho, se não der certo é que partem para o De La Cruz, ou uma negociação não tem nada a ver com a outra, por favor? Bom, essas são avaliações internas do clube, questões de detalhes específicos da janela, a gente procura manter internamente para não abrir a estratégia com quem o Flamengo está negociando e prejudicar o Flamengo na mesa. O que eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Mas tem espaço para os dois ou seria um ou outro? Pelo peso, inclusive, dos valores financeiros. Essa é uma coisa que a gente tem que avaliar dia a dia conforme as negociações evoluem. Mais uma pergunta que o São Paulo falou ontem sobre a necessidade da contratação de um volante, especialmente agora com a saída do Arturo Vidal. O Braz já falou que o Wendel não está nos planos, não pretende fazer contato pelo jogador. Quantos jogadores da posição no momento estão na mira do Flamengo aí, que vocês estudam aí nesses últimos tempos? Olha, primeiro acho que cabe falar aqui que o Flamengo tem um elenco extremamente qualificado, atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa Comebol Libertadores, que está vivo na Copa do Brasil, estamos na semifinal da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e em segundo no Brasileiro. Então estamos disputando todas as competições, todo o esforço possível
dentro das possibilidades do Flamengo para qualificar o elenco, a gente vai fazer. 2 nomes que a gente tenta, o torcedor e todos já sabem, como eu falei, o De La Cruz e o Claudinho. E aí são negociações complicadas, que a gente não tem o total controle, tem outras partes do outro lado da mesa, então só a gente vai poder dizer alguma coisa mais específica conforme evoluir, a gente conseguir saber quais são as condições finais do negócio, se vai ser possível ou não. Espírito, vocês receberam a proposta do Crystal Palace pelo Matheus França? Como é que está essa situação dessa possível saída dele? Olha, é um jogador que a gente acabou de renovar contrato, é uma das joias da nossa base. A gente conta com o jogador, qualquer proposta que o Flamengo recebe, até por educação, a gente avalia e responde. A gente ainda não respondeu a proposta do Crystal Palace, mas a gente vai avaliar e vai responder no tempo e da forma que a gente julgar adequada. Mas, de novo, ele é uma das joias da nossa base, é um atleta que já faz parte do elenco profissional do Flamengo, que a gente acabou de renovar contrato, tem contrato longo, a gente conta com ele no nosso elenco, mas vamos avaliar com cuidado e responder no tempo que a gente julgar adequado. Tá aí, ó. Sai o Bruno Espino. A qualquer momento vão passar ali mais dirigentes e tal. O Cícero Melo tá lá, ó, pá, prontinho para trazer a informação. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Como o nosso querido Simon tá pedindo passagem daqui a pouquinho para falar das polêmicas no Fla-Flu. Isso é bom. Eu vi bola, Fla-Flu, pode ser um pouquinho? Pode ser um bocadinho? Pode? Pô, teve falta pra caramba. Tivemos, isso a gente já falou. Vamos falar agora de campo e bola, porque como a arbitragem toma tempo, né? Nossa. Diniz versus Sampaoli. Deu Diniz sobre Sampaoli ontem, nesse 0x0? Acho que se a gente for analisar o conjunto da obra, o Fluminense foi superior por conta do segundo tempo. O Fluminense, no segundo tempo, foi bem superior, conseguiu dominar, ele mexe bem com a entrada do Lelê, né? Começou a botar a parte física, né? Se aproximar ali um pouco mais do Cano. E depois o Léo Fernandes entra muito bem também no meio campo. O Fluminense foi bem no mercado, foi buscar um jogador que estava lá no Toluca, e ele entrou ditando o ritmo ali no meio campo, com muita qualidade, criando. O primeiro tempo eu achei bem parelho. Dá pra ver como o Flamengo do Sampaoli já evoluiu na parte física. O time tá pegando, tá competindo, tá pressionando. Deixou o Fluminense desconfortável em diversos momentos na primeira etapa. Achei até que foi um pouco superior o Flamengo na primeira etapa. Mas no segundo tempo, achei o Fluminense teve as melhores oportunidades, né? Se não fosse o Matheus Cunha, que tá dando conta do recado, hoje é o goleiro titular do Flamengo, garoto. Hoje não tem conversa não, hein, Dona? Não tem conversa, ele é o goleiro titular. Nem Rossi, nem Donan. Isso que eu ia falar. E o Rossi pega essa vaga. E destacar, né, Edu, a atuação, assim, é um privilégio ver 2 caras, o Bubu já falou muito sobre o Marcelo, o Felipe Luiz também, né? Pra mim, o Felipe Luiz foi o melhor jogador do Flamengo, qualidade pra sair jogando, qualidade pra virar o meio campo ali, jogando por dentro, né? Indo bem também na marcação com toda a experiência dele, e o Marcelo muito bem. Marcelo bem, o André, o Arias sempre regular em alto nível, né? São destaques desse Fluminense que acho que mereceu a vitória. Produziu muito no segundo tempo, voltou a ser aquele Fluminense no segundo tempo que a gente viu em quase toda a temporada até agora com o Fernando Diniz. Dona, sabe uma coisa que me chama a atenção muito nesse Fluminense? É essa velocidade de transição, principalmente com o Arias. O Arias, que jogador, né? Porque ele dá esse tapa na defesa, ele sai jogando muito com velocidade, rompendo o meio de campo. De áreas a áreas, né? De áreas a áreas. Isso é realmente Ele é o motorzinho do Fluminense. É um Fla-Flu na Libertadores, em quarta de final. Exatamente. Então, observação, porque eles vão agora... ontem eu ouvi uma frase de um botafoguense que foi interessante. Ele falou assim: o Botafogo agora, com essa boa fase do brasileiro, vai forçar os rivais a olharem as Copas. E realmente, acho que Fluminense e Flamengo vão começar, opa, o que eu vou pegar aqui? Porque daqui a pouco, se esse Botafogo, como está, e a manter a regularidade, ele vai... Ele abriu 12 do Flamengo, certo? E 14 do Fluminense. 14 do Fluminense. Então, aí é melhor olhar Copas, vamos tratar com carinho Libertadores e... O Flamengo já fez isso ano passado e se deu bem, né? Ganhou as 2 Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Foi. Na realidade, o Flamengo tem que tirar 13 pontos, porque nos critérios de desempate, o Botafogo levaria vantagem ainda assim. Mesmo que o Flamengo ganhasse todas e tal, foi chegando lá, mesmo nos critérios de desempate, o Botafogo leva vantagem. O Bubu, quão distante esse Flamengo está do ideal? Eu não estou falando ideal, Jorge Jesus, aquele time. De novo, vai falar de Jorge Jesus aqui de novo? Esquece esse negócio aí. Vai ficar toda hora falar do que esse time pode render, né? Chegou o Luiz Araújo, chegou o Rossi, chegou o Alan, que eu acho que logo vai ser titular desse time, acho que é uma questão de ritmo e tal.
Talvez chegue o Claudinho, não sei, mas só com o que tem hoje. Só com o que tem hoje. Está muito longe ainda do ideal? Não está muito longe, não. Acho que é o melhor momento do Flamengo. Se você pegar no pacote, o conjunto da obra, o Flamengo ficou sem perder uma dezena de jogos, né? Então, pelos resultados... É que a gente teve aquele jogo, desculpa interromper, teve o jogo contra o Fluminense mesmo, aquele 0x0 que o Flamengo amassou. Aquilo ali é uma obra do acaso, aquele 0x0. Né? A gente teve aquele nível, aquele padrão lá. Então, sobre esse caso, especificamente esse jogo, o Fla-Flu, o Fluminense estava descansado. O Flamengo não. O Flamengo teve jogo da Copa do Brasil. O calendário está sendo mais... O jogo contra o Palmeiras, puxado, bom lembrar que foi... Né? Desgastante. Então, acho que a sequência... E qual que é a palavra que o Pedro Ivo trouxe para o futebol brasileiro? Intensidade? A intensidade. Intensidade faz parte do jogo do São Paulo. E no primeiro tempo teve. No segundo, o Flamengo caiu. Foi questão física na tua opinião? Então eu acho que para esse confronto específico, esse Fla-Flu específico, o Fluminense estava mais fresco, mais pronto para 90 minutos em alto nível, em rendimento pesado. E alguns jogadores acho que estão recuperando a melhor forma. O Gabigol está voltando à melhor forma. O Rascaeta teve um momento ruim na temporada, pós-Copa ali, lesão e tal. Bruno Henrique voltou, infelizmente se lesionou. Mas o Flamengo, o teto para ele é muito mais alto que o dos outros. Porque ele tem o melhor elenco do futebol sul-americano, para mim, né, com certa vantagem. Então, mesmo que tenha um ou outro desfalque, ou um jogador ou outro rendendo abaixo, ainda tem muita gente ali para fazer a diferença, entendeu? Você vê, mesmo num jogo desse, que eu reconheço, o segundo tempo o Fluminense foi superior, o Flamengo teve perto de ganhar o jogo. Poderia muito bem ter vencido a partida. Bubu, o Flamengo ontem não tinha Ayrton Lucas. Isso. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Pedro. Muita gente importante. O Bruno Henrique estava jogando muito no retorno. Ayrton Lucas e Fabrício na defesa ali, o que eles estão são jogando titulares. A gente está falando de jogadores de titulares absolutos. Só que mostra a força também do elenco, né? É disparado o melhor elenco do futebol por exemplo, o Flamengo ganhou com o Dorival no ano passado a Libertadores e a Copa do Brasil, ele não chegou no teto. Tanto que o Dorival acabou sendo demitido, porque ele venceu os dois torneios, as duas Copas, mas foi aquela, poxa, podia ter jogado mais, acho né? Que chegou no teto, mas caiu na reta final. Então, aquela vitória pra cima do Vélez, por exemplo, acho que é o teto do Flamengo. Foi o teto do Dorival, mas todo mundo esperava mais. A diretoria, pô, dá pra jogar mais bola. E acho que isso é um pouco do legado do Jorge Jesus, ou a sombra que ficou. Todo mundo imagina que, com dinheiro, com investimento, com esse elenco, o Flamengo tem como vencer os adversários, os campeonatos, e ainda jogando bem, sabe? Ainda dando esculacho. Mas o recorte do Jorge Jesus foi um recorte que foi fantástico, histórico, foi 6 meses. A gente tem que lembrar isso. Por isso que o Flamengo no ano passado, gente, eu acho que ele fez 81 partidas, algo assim, o Fansport pode ajudar. A parte física vai chorar, gente. Vai oscilar como o Fluminense oscilou e agora tá tentando retomar. Teve um momento... Você não viu que eu te falei que subia ali? O começo do São Paulo, nesse programa que vocês não estavam, massacraram o São Paulo. Eu fui o advogado do São Paulo. Eu falei, calma, deixa eu... Eu não tava, mas eu assisti e concordo com o senhor. Falei, deixa o Sampa trabalhar. É isso aí. Foi isso aqui que eu falei, né? Foi. Então, se naquele momento de baixa, de instabilidade, de desconfiança, eu defendi o trabalho do Sampaoli, e é por isso que eu fui rotulado como talismã da nação, e no momento de dificuldade, eu acreditei. Ou seja, é impressionante o seu efeito sobre o Flamengo. Exatamente, Você garantiu o emprego do São Paulo. Se fosse São Paulo, tinha caído. Eu fui um cara na imprensa... O Flamengo estava mal. Exatamente, que eu defendi o São Paulo no momento que ele estava sendo massacrado. É uma característica minha. Na hora que o cara está sendo massacrado, eu vou lá e dou uma... Estende a mão. Mas assim, o trabalho do São Paulo até agora é bom. Então, a gente vê um time organizado, a gente vê um time crescendo dentro das ideias dele. Gente, o que o Arrascaeta marcou ontem, principalmente no primeiro tempo, voltando para marcar, você vê que o time está começando a entender a filosofia do técnico. A gente vê a evolução. Não foi uma grande apresentação do Flamengo, acho que muito também por conta do mérito do Fluminense no segundo tempo, e concordo com o Bubu por conta da queda física, porque é um calendário complicado, vem de jogo duro, né? Você tem jogadores ali importantes como desfalques, mas a gente já vê o time com uma cara do que o São Paulo gosta. Acho que nas últimas 17 partidas, o Flamengo perdeu um. Perdeu o jogo por Bragantino. Uma coisa legal do São Paulo também, não fala de arbitragem, né? Todo mundo pergunta pra ele de arbitragem, ele não fala. Não tá nem aí, não fala. Agora, você falou que o trabalho do São Paulo é bom. Sim. Né? Você está falando aqui, Vidal você salvou o emprego do São Paulo. Eu sou advogado do São Paulo. Tem um cara aí que não concorda com você. Não concorda com você. Do São Paulo. Brincadeira, né? Agora eu quero ver o seu lado advogado. Eu sou advogado de acusação. Vamos ver. Quero ver o seu lado advogado do São Paulo mediante... Olha só que beleza. Isso tá esse aqui quem fez foi igual do presidente do São Paulo com o Roberto Carlos, né?
O Vidal tá apresentando com a camisa do Fluminense? Pois é, parece mesmo, né? Parece Mas, cara, né? isso é igual e acontece. Isso é montagem? Não. Não, você tá sendo imagina, equivocado. verdade Mas você tá verdadeira. é. Verdade verdadeira. Aconteceu, Quer ver sim. o que o Vidal falou? Olha só, olha o que ele falou do Sampaoli. Se amavam, se adoravam, né? Mas olha só. Natural a foto. Acabou o amor. No, me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que es ser ganador. Vou te falar, hein? Por que você tá rindo, cara? Tá tosco? Imagina, tá bonito. Não tá pô. não, cara. Isso aí Bonito. acontece. É que por um momento achei que era o Diniz, mas não é. Ah, não é o Diniz. Tá muito parecido com o Diniz, né? Não, o corpo. É um pouco, né? Um pouco. Acontece, é igual filtro, né? Na rede Somente tive um treinador perdedor, disse. É brincadeira, Bom, eu né? como advogado- O cara falou que o Sampaoli é perdedor. Pô, você é comentarista, advogado? ranço, o hein? que ele é? Não tô entendendo, tá Eu ligado? amo funções nesse programa. Aqui eu sou advogado do São Paulo no Brasil. Qual é o país do Vidal? Vidal? É. Chileno, até onde eu Qual sei, é o né? título Mudou? mais importante da história do país do Vidal? É a Copa América. É a Copa América, a primeira vencida pelo Sampaoli, não foi? Sim. Sim. Ele ganhou a Laú, que é Laú. tem a torcida mais quente do Chile, tem uma estrelinha em cima do escudo. Quem deu aquela estrelinha pra Laú? Não foi você, né? Não, foi o Sampaoli, Ah, o que cara bom. que eu tô representando aqui. Perfeito. Isso aqui Entendeu? Tá ficando... Time encantador até. O Chile, inclusive, que é o país do Vidal, se eu não me engano, eu ia puxar aqui o currículo, tem 3 títulos nacionais no Chile. Não faça isso, vai humilhar ele, não Sampaoli, faça isso. entendeu? Então Isso. como é que um cara é chileno e vai falar que o Sampaoli é perdedor? Porque ele Se- não teve espaço no Tá, Flamengo. então tá bom, se é um Culpa espanhol, dele, fala- tá Tite. É verdade. Culpa dele, tá Tite. Ah, então você fala Vidal assim, tá Tite. ele não, alguém na França, ele é um perdedor, aqui na França não venceu. Você fala, ok. Passou pelo Sevilha na Espanha, aqui não venceu. Agora, Então, se o levar por esse chileno lado, no falar, Brasil, ele também o não ganhou nada chileno até agora. falar que o Sampaoli é perdedor, cara, para com isso, Não, né? e Então é isso aí, nação. Mais um vídeo. Nesse lance do Vidal, vou nem comentar, né? Foi uma fala lamentável, até o próprio Sampaoli e a comissão técnica do Sampaoli ficou meio triste, né? Meio desapontado com essa fala do Vidal, né? De acordo com o Vene Casagrande, que apurou essa notícia. Vou nem tocar mais o Vidal, né? Sobre o jogo, não vou nem entrar nos lances polêmicos, né? Que acaba ficando chato só ficar falando sobre a arbitragem. A arbitragem acaba ficando chato, né? Não só para mim, mas talvez para você também. A gente fala sobre... Antes de falar sobre o jogo, vamos falar sobre o sorteio do mando de campo, né? Como eu já mencionei aqui no começo do jogo, o Flamengo vai decidir no Maracanã, né? Vai decidir o jogo no Maracanã. E os dias do jogo vai ser no dia 26 de... 26, só deixa eu dar uma olhada aqui. 26 de julho agora, né? É o primeiro jogo, na próxima quarta-feira, no Maracanã. E depois o jogo de volta, 26 de julho, lá na Arena do Grêmio, né? E depois o jogo de volta no Maracanã no dia... Isso mesmo, 26 de julho, Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio, né? E dia 16 de agosto, Flamengo e Grêmio no Maracanã. Então, o jogo de volta é no dia 16 de agosto, que cai numa quarta-feira também. Então, o Flamengo decide no Maracanã. É aquilo. Sobre o jogo, vou tentar fazer um resumo aqui bem rápido, né? O Flamengo superou, o jogo foi equilibrado no primeiro tempo, né? Eu acho que o Flamengo, nos primeiros 20 minutos ali, comandou o jogo, tomou as rédeas da partida. Depois o Fluminense começou a equilibrar. E no final do primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, mas o Flamengo foi um pouco superior, né? Já no segundo tempo, o Fluminense foi superior, bastante superior, né? Teve alguns lances polêmicos aí que a gente podemos dizer sobre a expulsão do Luiz Araújo, mas a não expulsão do Lima em cima do Felipe Luiz, né? Os dois lances do gol para mim foi anulado. O lance do pênalti em cima do Gerson, para mim, esquece, não nem comentar sobre isso, como foi pênalti nem daqui nem na China. E o lance do Felipe Melo em cima do Arrascaeta, eu acho que para mim não foi pênalti, né? Eu vi a jogada lá, eu tenho minha conclusão, e eu acho que aquilo não foi pênalti para mim, né? Mas é isso aí, questão de arbitragem, a gente ficar mencionando todos os dias acaba virando chato, né? Agora o Flamengo vai ter uma semana livre para poder treinar e se preparar. Obviamente que no segundo tempo o Fluminense foi superior, porque, para mim, o Diniz conseguiu sim utilizar uma estratégia. A mexida dele coube muito bem colocando o Lelê
E ainda o Fluminense teve uma semana livre para poder treinar e o Flamengo já estava cansado dessa maratona de jogos, né? 2 jogos fora de casa, principalmente contra o Atlético Paranaense, que foi um jogo muito desgastante, e acabou pagando o pato aí, vamos dizer. O Flamengo acabou sentindo aí agora diante do Fluminense, principalmente no segundo tempo, né? Mas é isso aí e tamo junto, nação!